O Fortaleza lutou, resistiu, mas o rebaixamento aconteceu. O Lion não conseguiu se manter na Série A e em 2026 vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. E neste vídeo a gente vai começar a reformular o elenco do Fortaleza visando a principal competição e o principal objetivo do Lion, que é voltar à Série A em 2027. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal. Então, por posição, a gente vai ver quem são os atletas que têm contrato com Fortaleza. A gente vê aqui João Ricardo até dezembro de 27, Breno na mesma faixa de contrato, dezembro de 27, Elton Leite dezembro de 26, Silvestre dezembro de 26 e Magrão também dezembro de 26. Na lateral, a gente tem o Eros Mancuso agosto de 28, Tinga dezembro de 26, Bruno Pacheco dezembro de 26, Diogo Barbosa também dezembro de 26 e o Everson também dezembro de 26. Muitos jogadores com contrato longo, esse Fortaleza que caiu para a Série B. Brits, dezembro de 27 na zaga, Kusevich, dezembro de 28, Gaston Ávila se encerrando agora dezembro de 25, Lucas Gasal também dezembro de 25, Benevenuto final de 2026 e Cristóvão fevereiro de 2027. Passando agora para o meio-campo, né? Volantes, a gente tem Lucas Sacha até o final de 2026, Matheus Pereira, final de 2027, Zé Wellison, dezembro de 26, Rodrigo, dezembro de 28, Martínez, junho de 27, Rosseto, dezembro de 27, Pierre, se encerrando agora dezembro de 25, Paulo Roberto, dezembro de 28. Cara, tem muito jogador que foi contratado na janela de outubro aí, de agosto, perdão, com um contrato muito longo, né? Pochettino, meio atacante, dezembro de 27, Lucas Crispim até ao final de 2026, Luca Priol, dezembro de 27, Yerson Guzmán, dezembro também de 27. Outro que chegou na janela de meio do ano. Atacantes, a gente tem aí Lucero, dezembro de 27, Davidson, dezembro de 26, Adam Bareiro, dezembro de 27, Moisés, também final de 27, Breno Lopes, final de 28, Herrera, junho de 2030, Marinho, se encerrando agora em 2025, Alanzinho, dezembro de 27, Pikachu também se encerrando em 25 e Kaique também se encerrando agora em 2025. Alguns atletas emprestados importantes aí que passaram pelo elenco tricolor e que podem voltar. Cardona, dezembro de 26, né? O Santos, dezembro de 25, se encerrando agora. Tobias Figueiredo, junho de 26, Felipe Jonathan, dezembro de 27, Cauã, maio de 28, Machuca, dezembro de 27 e Caleb, dezembro de 28. Esses são os jogadores que têm contrato. E aí a gente tem... E aí a gente pode categorizar, né, os atletas que o Fortaleza hoje tem disponível tanto no elenco quanto na relação de empréstimo, para saber quem é o cara que pode ser renovado, o contrato que está se encerrando agora, quem são os pilares para 2026, quem pode compor elenco, quem tem que permanecer na lista de negociáveis, como a gente está vendo aí alguns jogadores que estão sendo emprestados, né? A maioria tem contrato vigente, contrato longo, e quem também a gente já pode colocar como um fim de ciclo. A gente vai começar pelos negociáveis. Eu acho que o Caleb vai permanecer na lista de negociáveis, né? Ele não conseguiu render no Fortaleza após as sequências de lesão. No Alavés não tem tido tanta minutagem, então para mim permanece. O Felipe Jonathan também é outro que tem que permanecer na lista de negociáveis, um jogador que tem que continuar lá no Mirassol, tentativa de o Fortaleza fazer algum tipo de caixa, acho que seria interessante. O Tobias Figueiredo, no Atlético Paranaense, tem contrato se encerrando agora na metade de 2026. Eu acho que Fortaleza tem que tentar algo para fazer caixa também, interessante. O Santos, encerrando agora em 2025, para mim é fim de ciclo. Foi um goleiro que veio com muita pompa, com investimento pesado, milionário, mas que não conseguiu passar segurança. Claro que a disputa era muito acirrada com o João Ricardo, mas não conseguiu fazer menção ao investimento. O Cardona eu traria para compor elenco, tá? Eu acho que tá no Tigres, tem tido uma boa minutagem
E visando a Série B, eu acho que é um zagueiro interessante, principalmente porque a gente deve ter algumas saídas no Fortaleza. O Machuca também traria um jogador que é importante, contrato longo. Para uma Série B, eu acho que seria bom para ter uma retomada no futebol brasileiro e posteriormente o Fortaleza tentar recuperar o investimento. O Cauã ganhou muito lastro competitivo, ganhou muita minutagem no Atlético Goianiense, fazendo mais de 30 jogos na temporada. Na Série B foi um dos jogadores importantes, né? Entrando com muita frequência, então eu traria o Cauã de novo para compor o elenco. No gol, a gente tem aqui o Breno, que para mim é um pilar importante desse Fortaleza e vou explicar o porquê. Não só porque assumiu uma bucha muito grande nessa reta final com a lesão do João Ricardo, mas também o vejo como um jogador fundamental para fazer essa transição do gol do Fortaleza, né? O Fortaleza tem o João Ricardo há bastante temporadas, já é um goleiro que já está caminhando para o declínio da carreira, né? Se lesionou bastante nessa temporada, então o Breno para mim tem todos os atributos, todas as características para ser o novo camisa 1 do Fortaleza. E aí eu manteria até o próprio João Ricardo, tá? Para acirrar essa competitividade no gol do Fortaleza para a sequência da Série B. Eu acho que é um goleiro que o Fortaleza consegue manter. O Magrão é um cara que é cria da base, mas que não tem tido tantas oportunidades. Nos jogos que teve nessa temporada foi mal, falhou bastante. Então é um goleiro que eu vejo com bons olhos um empréstimo, né, para jogar campeonatos estaduais aqui no Nordeste, para disputar uma Série C. Acho que é um goleiro que precisa ter um lastro competitivo maior, assim como o Cauã vem tendo no Atlético Goianiense. Acho que seria interessante o Magrão também ser emprestado. O Elton Leite é outro que o goleiro que não teve tanta sequência, né? Foi contratado no desespero do Fortaleza com as lesões do João Ricardo, do Breno e com as falhas do Magrão. Mas eu vejo que é um goleiro para o Fortaleza fazer caixa. Acho que o Fortaleza não tem necessidade de ter tantos goleiros de bom nível assim. O Breno e o João Ricardo já dão conta. Eu acho que seria interessante Fortaleza fazer caixa com o Elton Leite e também tirar um pouco da pressão da folha salarial, né? E até por isso eu acho que o Silvestre é um terceiro goleiro que não compromete tanto, não é um goleiro que foi trazido a peso de ouro. Acho que seria interessante manter esses três goleiros, o Breno, o João Ricardo e o Silvestre. Na lateral direita a gente tem aqui o Tinga, que eu acho que dificilmente deixa o Fortaleza por toda a identificação, por ser um líder, por ter levado o Fortaleza da Série C a Libertadores. Então, para compor o elenco, mesmo sendo um jogador que vive um declínio técnico, acho que para uma Série B atende às necessidades. E muito porque o Fortaleza tem que manter o Eros Mancuso. O Eros Mancuso, para mim, é um pilar fundamental, um jogador que chegou ao Fortaleza e assumiu a titularidade e consegue ter uma constância muito grande, sendo um dos principais laterais do futebol brasileiro, um jogador que ataca espaço, que pisa a grande área, que defende muito bem. Na lateral esquerda é algo que o Fortaleza tem que fazer uma faxina grande, tá? Bruno Pacheco, um jogador que conviveu com muitas lesões, então para mim hoje Bruno Pacheco é negociável. Para mim entra nessa lista. O Everson não mostrou que veio do futebol português, não se adaptou rápido à exigência que o Fortaleza tinha para a posição. Tanto é que o Diogo, para mim também, que está na lista de negociáveis, conseguiu até ter um viés de crescimento nessa reta final com o Martim Palermo, mas diante dos salários, da perspectiva de queda de receita na Série B, para mim, esses três laterais o Fortaleza tem que colocar na lista de negociáveis, principalmente tentar fazer caixa com o Diogo Barbosa, com o Everson, o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco talvez se clinicamente tivesse bem, eu até manteria para uma Série B, porque seria interessante. Mas diante do quadro de lesão que se arrastou durante 2025, eu tentaria fazer uma reformulação grande nesse setor. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 20 mil inscritos. E claro, né, depois que vai acompanhando aqui, vai comentando também quem seria os seus pilares, quem ficaria para compor o elenco, os negociáveis, para a gente ir interagindo. Kusevich, cara, Kusevich seria interessantíssimo de manter, mas é um dos salários mais altos do Fortaleza.
e dificilmente vai ficar. Um jogador que tem mercado, não só nacional, mas como internacional. Poderia jogar a favor do Fortaleza o fato de ele não ir para uma Copa do Mundo. O Chile ficou na lanterna das eliminatórias, né? Então não é um jogador que precisa estar na vitrine, né, assim, mas ele vai querer, já no final de carreira, pegar algum contrato maior, garantir a aposentadoria. Então acredito muito que vai para a lista de negociáveis o Kusevich. O Ávila é improvável do Fortaleza manter, um jogador que custa aí na casa dos 20 milhões de reais, 22 milhões de reais, né? Depois das falhas, da oscilação que teve no início da temporada, sobretudo no campeonato estadual, né? Falhando gravemente nos clássicos reis. É um jogador que passou a ter uma consistência no Campeonato Brasileiro, teve uma recuperação. Mérito do Vojvoda, que apostou bastante, e também do Martim Palermo, que deu muita confiança, né? O Lucas Gasal tá emprestado, né? Então, para mim, não é um jogador que eu ficaria. Um jogador que emprestado do Atlético Goianiense. Falhou em muitos momentos cruciais, principalmente nesse jogo contra o Botafogo, né? O gol que ele toma em cima do Arthur, do Arthur Cabral. É um zagueiro que defende bem até a grande área, mas eu acho que o Fortaleza tem condições de buscar peças mais interessantes, né? Benevenuto, acho que foi trazido para compor elenco, né? Acho que é um cara que tem identificação para uma Série B, eu acho que não compromete tanto. O Brits, para mim, é um pilar fundamental, um jogador que tem uma agressividade, uma liderança forte dentro desse Fortaleza. Então, para mim, tem condições de Fortaleza manter, até pela questão salarial, um cara que é mais maleável, tá? O Cristóvão é um atleta que não teve tanta minutagem, né? Mas com a saída do Gustavo Mancha abriu um espaço, e eu vejo como sendo um atleta interessante para compor o elenco. A gente vai para o meio campo agora. A gente tem o Rossetto. Rossetto, para mim, tem contrato longo, mas eu colocaria na lista de negociáveis. O torcedor do Fortaleza pode até ficar puto. Pô, Rossetto não. Cara, para mim, volante que só toca para trás e para o lado, que não consegue criar situações progressivas para sua equipe, eu acho que não dá para jogar num time tão vertical como é o Fortaleza. O Rossetto foi muito mal na temporada 2025. Teve uma leve crescente agora com o Martim Palermo, mas na era Vojvoda, na era Renato Paiva, foi um jogador que não acrescentou em nada. O Rodrigo, até hoje eu não entendo o que é que o Fortaleza viu no Rodrigo. Acho que tem análise aqui no canal de Jogo Direto, eu não via muita coisa, muita virtude. É um cara fisicamente interessante, mas que pro que o Fortaleza tinha já de jogadores, acho que não fazia sentido o Fortaleza ter ido nesse negócio. Então, para mim, o Fortaleza tem que tentar recuperar o investimento, tá? Lucas Sacha, para mim, eu acho que é um pilar importante. Foi um dos principais volantes que mais desarmou. Acho que foi o volante que mais desarmou no Brasileirão Série A. Claro que vai existir um assédio grande, até do próprio Atlético Paranaense, né, que tentou ele na temporada 2025. Vai tentar agora de novo, já que conseguiu acesso. Mas eu acho que seria um pilar importante ali em questão de características. O Martínez tem que ir para a lista de negociáveis, tá? O Fortaleza precisa recuperar um pouquinho do investimento. Acho que é fim de ciclo para ele, mas não coloco fim de ciclo para romper o contrato, mas sim para colocar na lista de negociáveis e tentar o Fortaleza recuperar um pouco do investimento. O Matheus Pereira é uma situação bem complicada, né? Um investimento alto que o Fortaleza fez. Para mim seria importantíssimo o Fortaleza tê-lo no elenco, porque desde o Caio Alexandre, desde que o Fortaleza negociou o Caio Alexandre com o Bahia, que o Fortaleza não tinha um jogador com essa capacidade de verticalizar o passe, de dar ritmo ao meio campo. Então, para mim, é um pilar fundamental manter, tentar fazer um ajuste financeiro com o Matheus Pereira para seguir no Fortaleza em 2026. O Pierre tem contrato de empréstimo se encerrando. Para mim, é a grande renovação que o Fortaleza tem que fazer.
volante que chegou e deu uma cobertura de campo muito interessante, casou muito bem com o Matheus Pereira, fazendo uma dupla em alguns momentos, né? Sendo um backup, sendo uma sombra para o Lucas Sacha. Então, para mim, é a grande renovação que o Fortaleza tem que fazer para 2026. Paulo Roberto, cara, também é outro que eu não entendi muito porque o Fortaleza contratou. Acho que muito ali de desespero para reoxigenar o elenco. Um jogador que não demonstrou muita coisa. Colocaria na lista de negociáveis. Crispim, para uma Série B, eu acho que compõe o elenco tranquilamente, oferece algum tipo de alternativa ao treinador. Zé Wellison, fim de ciclo, como tem contrato longo, para mim tem que entrar ali na lista de negociáveis para ver se encaminha para o Vitória, para um Atlético Paranaense. Tem mercado aí o Zé Wellison. Eu acho que é um volante que, dentro das características que ele oferece, de ser um cara que desconstrói mais jogadas do que participa de construção, e desconstrói entre aspas, né? Porque essa temporada foi um jogador que marcou apenas com o olho, que nem remela, né? Então, para mim, o Fortaleza já tem aí o Lucas Sacha e o Pierre, que atendem bem as necessidades. Meio-campistas, meio-atacante, Pochettino. O Pochettino veio num viés de subida muito interessante. Eu manteria o Pochettino para a sequência de 2026. Eu acho um pilar importante. Vinha em queda como todo o Fortaleza, mas depois que chegou o Palermo cresceu e foi determinante para essa sequência positiva que o Fortaleza teve na sequência, né? Na reta final. O Luca Prior, acho que eu manteria para compor elenco. Acho interessante. Um jogador que em alguns momentos conseguiu trazer uma reoxigenação, principalmente nos momentos que os outros meio atacantes estavam no viés de baixa. Guzmán, cara, deixa eu só corrigir aqui, o Ávila é fim de ciclo, né? Porque tem contrato aqui se encerrando. Aqui o Ávila, né? Crispim e Luca Prioli compõem o elenco. Guzmán, cara, o que é que a gente tem do Guzmán? O cara chegou nessa temporada vivendo esse problema todo de descenso. Eu acho difícil readequar salarialmente o Guzmán numa Série B. Mas também improvável do Fortaleza já conseguir negociar o Guzmán, né? O cara acabou de chegar, não tem nem 6 meses no Brasil. Eu acho que vai ficar. Eu acho que o Fortaleza vai se apertar aí. Eu acho que é um pilar importante você ter para dar sequência pelo investimento que foi. Então eu manteria aí o Guzmán. Atacantes. Aí, cara, os atacantes. Moisés, para mim, tem que recuperar. Para mim é um pilar. Numa Série B, para mim, sobra e sobra muito. Tem que voltar a ficar saudável, voltar a ficar disponível. Que ficando dessa forma, eu acho que o Moisés vai sobrar. E aí a gente tem que entender também, né? O mercado de pontas muito difícil no Brasil atualmente. Então não dá para despender de jogadores como Moisés, nem Breno Lopes. Para mim é outro cara que o Fortaleza tem que fazer um esforço grandioso para manter. Vai ser difícil, tá? Vai ser difícil pela regularidade do Breno Lopes. Um jogador que para mim foi o mais regular durante toda a temporada 2025, mesmo com a oscilação do Fortaleza. Foi um jogador que sempre buscou, ganhou no drible, participou efetivamente de gols, assistência, pré-assistência, que muita gente, nem o torcedor do Fortaleza contabiliza, mas o Breno Lopes tem um número interessante de pré-assistência, né? Eu acho difícil manter, porque equipes que vão disputar Libertadores vão ter pujança financeira e devem procurar o Breno Lopes, né? E é um jogador que tem mercado, ainda é jovem, 28 anos, mas se eu Fortaleza eu faria um esforço, né? Porque essa batida na Série B para ser mais rápida tem que ter pontas como o Moisés e o Breno Lopes. Pikachu, contrato se encerrando para mim, fim de ciclo. Acho que agradecer muito ao Pikachu, mas é um jogador que veio mostrando um declínio muito grande, tem uma identificação genuína com o Fortaleza, mas eu acho que é momento de vivenciar novos ares, né?
A gente vai ter aqui agora o Alanzinho, jogador para mim vai para a lista de negociáveis, tá? Acho que é um jogador que precisa ganhar minutagem, precisa ganhar rodagem, lastro competitivo. Acho que emprestar para alguma equipe de Série C, equipe que recém subiu para a Série B. Você tem aí Náutico, você tem Ponte Preta, principalmente visando o Campeonato Paulista. Um Ponte Preta eu acho que seria interessante, né? O próprio Londrina, né, que vem fazendo um mercado interessante, então o Alanzinho seria muito positivo esse empréstimo. O Kaique, para mim, é fim de ciclo, né? Foi uma peça pedida pelo Renato Paiva, mas que não mostrou muita coisa. O Herrera, para mim, tem que ficar. O jogador que está se adaptando é outro problema, entre aspas. Tem contrato até 2030, né? E a reengenharia do Fortaleza vai ter que ser grande para manter esses caras, mas para mim é um pilar fundamental. Marinho, fim de ciclo total, contrato se encerrando e eu acho que é um jogador que não entregou o tanto que o Fortaleza investiu. Acho que a expectativa era muito grande e a entrega do Marinho não foi tal qual a expectativa, né? Embora em alguns momentos tenha feito gols, tenha sido fundamental em vitórias, mas nem de longe foi esse jogador exuberante, brilhante, como por exemplo o Breno Lopes e o Moisés já foram, né? Centroavante, cara, olha, o Fortaleza aí tem 3 centroavantes, né? E aí a gente tem um cenário muito interessante. Por exemplo, o Davidson para mim, lista de negociáveis, tá? Teve um viés de alta interessante aí com o Martim Palermo, fez 4 gols na sequência, mas é um jogador que se mostrou muito problemático em alguns momentos de declaração, a relação conturbada, principalmente com a torcida, né? Com o elenco e com a diretoria e com o treinador, não, mas principalmente com a torcida, não gerou representatividade às declarações do Davidson. Então, para mim, jogador que tem um salário altíssimo, Fortaleza vai ter que buscar encontrar alternativas aí para o Davidson, um Mirassol, um Vitória, que vai precisar investir alto, principalmente porque conseguiu se manter e tá vendo a distância em relação ao Bahia ficar cada vez mais distante, né? Então, para mim, eu acho que seria interessante negociar o Davidson. E eu manteria com toda certeza o Barreiro aqui como um pilar fundamental. É outro jogador que é difícil o Fortaleza manter. Não só pela questão salarial, mas pelo assédio, né? O Barreiro vem numa sequência impressionante. Desde a chegada do Martim Palermo, foi outro jogador. O impacto do Barreiro na crescente do Fortaleza foi muito grande, né? Um jogador que participava da construção ofensiva, com apoios frontais, com disputa no alto, tornando bolas quadradas em redondinhas para os jogadores que vinham de trás, fazendo o seu pivô, né? Muito bom. Tem vídeo até falando sobre a potencialização que o Martim Palermo fez no Barreiro, né? Convido a você a assistir. Então vai ser um jogador bastante assediado, mas dentro do modelo de jogo do Martim Palermo, é um cara que encaixa como uma luva. Para mim, é um pilar fundamental desse Fortaleza 2026. E outro fator que ajuda a manutenção do Barreiro é que ele quer se manter no mercado no continente sul-americano, visando uma convocação para a seleção do Paraguai. Então eu acho que seria muito interessante o Barreiro permanecer para continuar nesse viés de crescimento para chamar a atenção do Alfaro. Luceiro, acho que seria interessante você manter, mas não manter com aquela questão de não negocio. Acho que o Luceiro tem mercado no continente sul-americano, tem mercado no Chile, mercado na Argentina. É um jogador que tem uma capacidade de artilharia muito grande, né? Foi assim nas últimas temporadas, 2025 não repetiu tanto. Mas eu colocaria aqui o Luceiro na lista de negociáveis, para Fortaleza fazer um caixa aí. Mas se não conseguir negociar o Luceiro, para mim também é um jogador para manter como um dos pilares do Fortaleza em 2026. Então a gente tem aqui, ó, alguns jogadores que a gente ficaria. Pierre, Breno, João Ricardo, Mancuso, Brits, Lucas Sacha, Matheus Pereira, Pochettino, Guzmán, Moisés, Breno Lopes, Herrera e Barreiro.
Compor elenco: Luca Priol, Crispim, Cristóvão, Benevenuto, Tinga, Silvestre, Cauã, Machuca e Cardona. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 atletas para o Fortaleza já começar a temporada 2026 com essa espinha dorsal. Acho que já seria interessante. Onde o Fortaleza vai ter que se reforçar, principalmente a lateral esquerda e o meio-campo ali com volantes de outras características, um jogador com uma característica similar ao Matheus Pereira, por exemplo, para tentar ali ser um backup dele. Eu acho que pontualmente, talvez se o Lucero e o Davidson forem negociados, trazer mais um centroavante aí, um centroavante mais jovem para fazer uma sombra ao Barreiro. Acho que nada mais além disso. Santos, Gasal, Ávila, Pikachu, Kaique e Marinho, fim de ciclo. O Ávila por questões de inviabilidade financeira, os demais porque não tem condição de permanecer no Fortaleza. E aqui a lista de negociáveis, né? Jogadores que não imagino voltando para o Fortaleza por questão técnica ou não permanecendo no Fortaleza por questão financeira, como é o caso do Kusevich, por exemplo, do Davidson também. Então é isso, gente. Comenta aqui quem são os jogadores que você também queria que permanecesse no Fortaleza para a temporada 2026, quem é fim de ciclo, quem você botaria aí para rifar, para negociar o mais rápido possível, e vamos nessa. Vou deixar 2 vídeos como sugestão para você assistir aqui no canal do Jogo Direto.